Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Davi Schmidt e este é mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio Cristo para Todos, a rádio da IELB, a rádio que é uma boa companhia para você. E o estudo bíblico de hoje é sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. E nós sabemos que o texto de Coríntios, principalmente, é um texto em que o apóstolo Paulo está como um pastor, né? Mas um pastor que está mais distante, que fundou algumas comunidades e que agora ficou sabendo que algumas coisas aconteceram e está repreendendo a comunidade, está nesse texto de Coríntios, e principalmente ali onde é que fala sobre o amor, Coríntios 13, estão sendo trazidos aqui no texto de 1 Coríntios muitas dificuldades e problemas que aconteceram dentro daquela comunidade em Corinto, e também problemas de orgulho, de ego, quem é mais importante. E o apóstolo Paulo está, todo esse livro, na verdade, convergindo para aquele ponto em que ele fala que mais importante é o amor, amar uns aos outros. E isso é o melhor dom de todos, isso é o que mais importante precisa acontecer. Mas o amor dentro da vontade de Deus. Isso é importante, porque o capítulo 5 aqui traz uma situação de um amor que, às vezes é chamado de amor isso, né? Mas uma relação amorosa, digamos, que não é exatamente o amor conforme Deus entende isto, que é uma imoralidade que está acontecendo aqui, que as pessoas podem dizer que é amor entre duas pessoas, amor livre, como se fala, muito por aí, e tem certas coisas que as pessoas chamam de amor que não é exatamente o que Deus espera, certo? Eu vou ler alguns versículos aqui, nós vamos conversando sobre 1 Coríntios capítulo 5, e diz assim: agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito, e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder de nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, tem algumas coisas que nós precisamos falar aqui. Isso é o que eu se diria assim, uma treta, né? um problema muito sério que está acontecendo aqui. E nós observamos que Paulo está longe de Corinto. Então essa história chegou nos ouvidos dele lá em Corinto. Então, para isso acontecer, é porque estava causando muito escândalo mesmo, certo? Não é naquela época que qualquer coisa que acontece, naquela época não é que nem hoje, que você manda uma mensagem, um WhatsApp, liga para alguém, né? Manda um e-mail e já avisa o que está acontecendo. Não, isso aqui as conversas iam andando. E o apóstolo Paulo fica sabendo isso, e é um problema sério. Eu, como pastor, digo que já tive vários problemas de relacionamentos entre pessoas nas comunidades, né? Mas confesso que uma coisa desse tipo ainda nunca aconteceu comigo, e realmente uma coisa bem pesada, né? Imagina, a gente até um pouco cômico e trágico ao mesmo tempo, né? Porque é confuso isso. Um homem está tendo relações com a sua própria madrasta, pense nisso, tá?
E por que o apóstolo Paulo está criticando isso? Porque estavam querendo continuar normal, como se nada tivesse acontecendo. Olhem só, né? Como é que vocês podem estar tão orgulhosos, ele está dizendo, né? O que vocês acham que vocês são? Porque havia muito orgulho entre os coríntios, cada um queria ser mais importante que o outro dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo, não tem nada que se orgulhar nessa comunidade, olha só quanta vergonha está acontecendo aqui. Vocês tinham que ser mais humildes, porque tem coisas acontecendo que as pessoas não querem se arrepender, né? Ele diz, vocês não deviam estar se comportando como se isso não fosse nada. E isso é uma coisa interessante. Ele está dizendo assim, para expulsar esse cara do meio deles, para entregar a Satanás. E aí alguns podem dizer assim, puxa vida, mas a palavra de Deus não ensina sempre que nós temos que perdoar as pessoas sempre, todas as vezes perdoar, dar outra chance e tal. Sim, porém, neste caso, tem algumas coisas que a gente tem que observar. Primeiro, está causando escândalo entre as pessoas, né? Está causando escândalo entre os pagãos, inclusive. As pessoas que não creem no nosso Deus, no Deus verdadeiro, estão dizendo, vocês não dizem aí que vocês são diferentes, que vivem diferentes? Isso que está acontecendo na comunidade de vocês é normal? É isso mesmo? É assim que é para ser? Então, se está gerando falatório entre os que não são cristãos, entre as pessoas que não são da nossa fé, e é vergonhoso para eles. Eles têm vergonha disso e vocês não. Puxa vida. Né? Essa é a primeira coisa, o escândalo que está sendo causado. Mas eu acho que o principal aqui é o seguinte, ok, nós temos que perdoar sempre as pessoas e dar outra oportunidade, não entregar elas à sua própria sorte. Porém, nesse caso, aparentemente este homem não quer se arrepender. Ele quer continuar na igreja, quer continuar sendo importante na igreja e quer se comportar como se não tivesse nenhum problema e que tivesse que continuar assim. E que essas coisas estivessem corretas, estivesse tudo bem. E aí o apóstolo Paulo diz, não, se ele não quer se arrepender, vocês devem expulsar ele do meio de vocês, quem está fazendo uma coisa dessas. Ele diz, eu já julguei ele. Mas nós não devemos julgar. Sim, mas a Paulo é dada a autoridade de julgar. Isso é uma coisa interessante. Devemos sempre lembrar do ofício das chaves. O que o pastor faz na comunidade? O pastor é chamado para, em nome da comunidade, administrar a pregação da palavra de Deus e os sacramentos. Então o julgamento deve ser feito pela igreja. A igreja deve julgar as coisas. Na verdade é Deus quem julga, mas ele entrega essa autoridade. E Jesus diz aos seus discípulos lá, quando ele institui a igreja, que ele dá a chave do reino dos céus para a igreja, ou seja, que a igreja tem a autoridade de perdoar e reter pecados, ou seja, quem se arrepender recebe perdão, mas quem não se arrepender não deve receber perdão. Então, ele, enquanto pastor, a autoridade que é da igreja, mas ele, enquanto pastor, essa autoridade é repassada para ele que representa a igreja, ele está dizendo, olha, alguém que não quer se arrepender está julgado, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo esse homem. Porque ele não quer parar de fazer isso, se ele tivesse se arrependido e parado, né? Porque quando a gente pede perdão, a primeira coisa, a gente para de pecar. Não é pedir perdão e continuar fazendo aquilo, né? Não, eu estou pecando aqui, perdoa Deus, mas peraí, deixa eu terminar aqui. Não, eu vou fazer mais um pouco, mas me perdoa Deus, mas eu vou fazer mais um pouco. Não é assim que funciona, né? Não. A lei de Deus, quando ela nos é apresentada, nós vemos, ela nos chama a atenção, olha, você está fazendo tal e tal coisa errada que não deve fazer. Então nós olhamos para aquilo, opa, vamos nos arrepender, vamos parar primeiro de fazer o pecado. Depois dar a meia volta, ou seja, voltar para o caminho certo, pedir perdão de Deus. E se estivermos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados e confessarmos a Deus e pedirmos que Ele nos perdoe pelo sangue de Jesus Cristo, ok? Aí nós recebemos o perdão de Deus. Mas é necessário arrependimento. Então esse homem claramente não está arrependido e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, já que ele não quer se arrepender, então entrega ele, né? Entrega ele para ser
destruído. E o apóstolo Paulo continua assim, versículos 6 a 8. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da moralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Se a gente for trazer esse ditado de Paulo, um pouco de fermento fermenta toda a massa, nós poderíamos trazer para a realidade daquele ditado que nós temos que diz assim, uma laranja podre estraga todas as outras que estão no balde ou no cesto. É isso que ele está dizendo. Temos que cuidar, porque isso não é a prática aceitável. E se de repente daqui a pouco isso começar a ser aceito como uma coisa normal, e tudo bem que seja assim, então daqui a pouco vai se tomar isso como, ei, isto é o jeito certo de fazer. Então, tudo bem continuar fazendo isso. E aí, daqui a pouco, todas as pessoas vão achar que essa prática que é errada é certa. Então, assim, nós temos que cuidar para não ser legalistas e condenar as pessoas logo e dizer assim, pecou, tá fora. Pecou, tá excluído da Santa Ceia. Pecou, não deve mais entrar na igreja. Não, não é assim que funciona. Até porque a igreja não é uma vitrine de santos. Não é um lugar onde é que só tem pessoas que fazem as coisas corretas. Não. A igreja é um hospital onde tem pecadores que precisam ser curados. Mas eles precisam querer ser curados e tomar os remédios. E é assim que funciona. O pecado precisa ser abandonado. Então nós estamos na igreja e não vamos continuar cultivando o pecado. Ah, mas a gente peca toda hora. Sim, peca toda hora. Mas toda hora a gente precisa se arrepender e querer abandonar o pecado. Faz parte do arrependimento. Eu não quero mais pecar. Eu quero deixar isso para trás. Certo? Ok. Então, nesse hospital para pecadores que é a igreja, nós buscamos o remédio para essa doença ser extirpada de nós, o pecado ser extirpado. Então, eu quero que Deus me perdoe. E eu vou buscar abandonar esse pecado, deixar isso para trás. Não quero mais. Ok? Então, assim que funciona. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós devemos deixar o nosso pecado para trás e buscar fazer a vontade de Deus. E aí diz, por isso que vocês não podem ficar orgulhosos. Os coríntios estavam muito orgulhosos, achando que eles eram a melhor comunidade do mundo. E Deus está dizendo, através do apóstolo Paulo, precisa haver mais arrependimento aí. Não tem motivo de orgulho, tem motivo de quebrantamento, de entrega a Deus, de arrependimento para haver perdão, para haver uma nova vida. E isso deve ser abandonado e não esse pecado ser tomado como uma prática ok, porque daqui a pouco está todo mundo achando que é ok, está todo mundo como aquele homem tendo relações com a sua madrasta, com seu padrasto, ou com a sua mãe, ou com seu pai, sabe, sei lá o quê. Então, isso... E aí muitos dizem, não, toda forma de amor é livre, toda forma de amor é certa. Amar, mesmo que seja as coisas mais diferentes, a diversidade. Não, isso aqui não é a diversidade de amor. Que as pessoas chamam de amor, isso não é amor, isso é bizarrice, como está sendo dito aqui. Um homem tendo relações com a própria madrasta está traindo o seu pai? Está traindo, de repente, a sua esposa, se ele é casado? E estão se comportando como se está tudo bem e ainda querendo ficar orgulhosos. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, precisa haver arrependimento e precisa ser abandonado, porque senão essa laranja podre vai estragar todas as outras. Certo? Então, já que ele não quer se arrepender, não quer tomar o remédio nesse hospital para pecadores, então ele não deve ficar dentro do hospital. Se a sua doença não tem cura, ou seja, se o perdão
esse remédio não está fazendo efeito para ele, ele tem que sair dali, porque senão ele vai contaminar todos os outros nesse aspecto também, né? Vejam só. Aí o apóstolo Paulo continua. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Ele está dizendo, parem com essas coisas, não se comportem como se isso fosse normal. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões, o que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair desse mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, não tem como vocês deixar de conviver com essas pessoas, porque vocês vivem num mundo onde tem pessoas que são imorais, mas não devem adotar essas práticas. Aliás, até a música que a gente canta, estamos no mundo, mas dele não somos, para mim tem justamente esse significado. Estamos no mundo e vivemos com as pessoas. Nós não adotamos as práticas para nós, mas nós tentamos contaminar, num bom sentido, com as práticas cristãs as outras pessoas do mundo. Porque não adianta a gente se isolar, como os monges antigamente achavam, iam para o lugar, ficavam isolados e fechados, que daí iam se abster do pecado, não iam ter mais problemas. Não, porque daí não faz sentido. Porque Jesus enviou a sua igreja para ir pelo mundo inteiro pregar o evangelho. Então, a gente é para estar entre as pessoas deste mundo, a gente tem que conviver com elas. Mas não se deixar contaminar pelo pecado. E sim, o contrário, a gente pregar a palavra de Deus para que as pessoas se arrependam e conheçam a verdade. Esse é o movimento. Então, tem que viver entre as pessoas, mas não viver em irmandade com os pecados. Ele acha que é mais nesse sentido que o texto diz. O que eu digo, versículo 11, é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é moral ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição, ele está dizendo. Então, vocês não devem conviver com o pecado, na verdade, né? Já não deve viver em outro planeta, mas não conviver como se esses pecados que estão sendo ditos aqui, né? Alguém que tem relações estranhas sexualmente falando, né? Ou alguém que é avarento, ou alguém que adora outros deuses. Como é que você pode chamar de irmão na fé alguém que crê em outros deuses? Ou alguém que vive pela bebida, né? Não é pecado beber uma cervejinha, um vinho de vez em quando, uma caipirinha, qual é o problema? Não é o problema. O problema é você viver para isso ser o seu Deus. Aí é um problema. Quando você não consegue viver sem isso, aí você tem um problema. Aí esse é o seu Deus. E isso não deve ser feito. Ou difamador, ou ladrão, essas coisas. Não. As pessoas têm que buscar abandonar os seus pecados. Não é isso que vai salvar a pessoa. O que salva é a fé em Jesus Cristo. O arrependimento pela fé em Jesus Cristo. Mas também não devem continuar convivendo no pecado. Por quê? Porque o pecado vai afastar de Deus e vai, de repente, fazer com que você perca a fé no Salvador Jesus Cristo. E ele termina dizendo, afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Ele está dizendo, se ele não quer se arrepender, então tchau para ele. Né? Vocês não adotem essas práticas. Nós não devemos ir pela minoria pecadora, e sim pela maioria que busca fazer a vontade de Deus. Todos na igreja são pecadores, isso é óbvio. Todos nós somos pecadores, isso é claro. Agora tem uma diferença entre pecar e cultivar o pecado. Tem uma diferença entre cometer pecados e viver no pecado. Certo? É quando você pega uma coisa e não quer abandonar e fica cultivando ela, vivendo como se aquilo não fosse errado. Né? Não, nós temos que cuidar para isso não acontecer com a gente, porque isso pode prejudicar a nossa comunidade, pode nos afastar de Deus. Então, sabemos o que nos salva é a fé no Salvador Jesus Cristo. Não é nós sermos santos e perfeitos, porque nós não vamos conseguir. Mas, como o apóstolo Paulo diz, temos que cuidar para não cultivar o pecado e devemos buscar abandonar os pecados, porque senão as laranjas podres vão contaminar as outras. O pouquinho de fermento
de pecado vai contaminar toda a massa que quer abandonar esse pecado. Certo? Então, esse é o conselho de Paulo, que as comunidades devem viver buscando abandonar as práticas pecaminosas e julgando uns aos outros em comunhão, de acordo com a vontade de Deus. Mas não um julgamento para destruir, um julgamento para ajudar. Olha, gente, abandonem esses pecados, amigo, irmão, né? Deixe essas coisas de lado, sirva a Deus. Mas se a pessoa não quer se arrepender, como diz Mateus 18, essa pessoa deve ser entregue, né? Enfim. Há quem diga também tratar como judeu e publicano, como diz Mateus 18. Eu acho que justamente quando a pessoa não quer mais saber de Deus, não quer se arrepender, aí mesmo que você tem que insistir e dizer, se converta, crê em Jesus Cristo, seu Salvador, e não desistir das pessoas. Mas se a pessoa não quer se arrepender, como o apóstolo Paulo diz, você não pode fazer nada. Ela deve ser excluída, então, por não querer seguir a vontade de Deus. Ok? Até aqui, então, o nosso estudo bíblico de 1 Coríntios 5. Amanhã continuamos com 1 Coríntios 6, nesses estudos bíblicos do programa Crescendo em Cristo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.